Aí já começamos ontem, né? Acerca da espiritualidade e o seu. Vamos abrir o leque, assim, porque quando a gente fala em espiritualidade, a gente pensa só na Bíblia Sagrada, né? Só no que está ali, só e não tem. Eu cresci numa igreja evangélica, né? Eu aprendi o quê? Que a igreja que eu frequentava estava certa e todas as outras estavam errada, que a doutrina que eu aprendi ali era a correta acerca de Deus e tudo aquilo que outras religiões, outras denominações falavam estava errado, né? E na medida que eu tive aí na minha dicção ativa aí, uns 9 anos na dicção ativa, e eu tive um encontro com Deus dentro da minha casa, mano. Não foi dentro de nenhuma igreja, não foi dentro de nenhuma religião. Depois disso eu comecei a frequentar uma igreja, a qual minha família frequentava, né, a qual o Bruno também frequentava, meus amigos frequentavam, e daí eu comecei ali, só que à medida, cara, que você vai conhecendo acerca de Deus, o amor e a graça de Deus, vai ficando pequeno, as quatro paredes ali da religião vai ficando pequena para você. Você vê que Deus ele não se enquadra em doutrina nenhuma. Que a única doutrina e dogma que Jesus deixou, e que Deus deixou através de Jesus, é o quê? O Evangelho. Os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos é lá no Antigo Testamento. Embora o novo mandamento que Jesus deixa, ele cabe em todos os outros mandamentos. Que é o quê? Amar o seu próximo como a ti mesmo. É amar uns aos outros assim como eu vos amei. Não é nem como a ti mesmo. Jesus ele vem e aperfeiçoa aquilo que estava no Isso seria o amor incondicional também? O amor incondicional. Seria o amor incondicional. E daí, cara, Paulo ele fala que todos os outros mandamentos, eles se resumem num único mandamento, que é o amor ao próximo. Que é amar o próximo. Né? Então, por quê? Porque, mano, quando você ama, você não rouba, você não mata, você não mente. Né? O amor é o tratamento para o nosso egocentrismo. Tá? O amor é o tratamento para a minha arrogância, para a minha prepotência, para o meu orgulho. Tá? O amor é o remédio para tudo isso, cara. E é a única doutrina, dogma e mandamento que Jesus deixou é essa. E é a que menos se ouve falar. Né? Assim também em outras religiões, né? Essa doutrina também, a doutrina do amor, ela é fundamental. Aí você vê as pessoas fazendo tudo aquilo que não tem importância nenhuma, como dogmas e doutrinas, uso e costume, enquanto aquilo que é o verdadeiro mandamento que foi deixado para se fazer é colocado de lado. Né? Por quê? Porque esse mandamento, ele não me traz orgulho. Esse mandamento de amar o próximo, ele não me, vamos dizer assim, materialmente falando, ele não me acrescenta nada. Muito pelo contrário, ele tira de mim. Por quê? Porque quando eu amar o próximo mais do que eu me amo, o que eu vou fazer? Eu vou escolher perder ao invés de ganhar. Né? Eu vou escolher, ao invés de criticar, eu vou escolher elogiar. Cara, de crítica é facinho você ouvir uma crítica. Agora eu elogio. Não é difícil? É difícil. E até pra gente criticar, você já percebeu como é facinho a gente criticar alguém? O cara fazer um negócio que você não gosta já é motivo para uma crítica. E uma crítica cheia de rancor. É igual para as pessoas falar da sua qualidade, é difícil, né? Mas para apontar seu defeito. Para apontar o defeito é rapidinho. Né? Então, isso daí por quê? Por conta do nosso ego, do nosso egocentrismo, de nós nos acharmos superior aos outros. Né? Enquanto o Evangelho ele vem e nos torna o quê? De igual, mano, e até inferior. Por quê? Porque ele fala assim que aquele que é o maior, aquele que tem um entendimento maior, ele tem, a responsabilidade dele é dobrada. Por quê? Porque agora ele tem o papel de servir aquele que não tem entendimento. E às vezes aquele que não tem entendimento vai agir de má fé, vai fazer coisas erradas. E aquele que tem um grande entendimento, ele tem que pensar como? Pô, mano, o cara não sabe o que está fazendo. Assim como Jesus fez lá na cruz, é o maior exemplo, né? Pai, perdoa eles que eles não sabem o que faz.
Né? Então a espiritualidade, cara, ela é um leque aberto assim, ó. Embora para mim a maior revelação de Deus está em Jesus Cristo, tá? Ela nunca deixou de estar em outras religiões, nunca deixou de estar em outros povos também. Deus se revelando segundo a crença e a maneira que os caras acreditavam. Beleza? Beleza até aí? Tranquilo? Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Ontem eu falei a respeito do Bhagavad Gita e das suas interpretações, né? E falei da escritura também. O Bhagavad Gita é uma história, olha que da hora. É uma história, estava lá um rei chamado Arjuna, ele estava indo para a guerra contra os parentes dele, que os parentes dele queriam destruir lá e dominar a cidade dele. Né? E ele estava indo para a guerra, e no meio dessa guerra, tem lá um soldado lá que está do lado do carro dele, lá da carruagem dele, e ele começa, e ele se questionando por dentro acerca daquilo, que ele não achava certo lutar contra os parentes deles, que eles deviam se unir e não lutar um contra o outro, aquele negócio todo. E ele começa a falar com Deus, e o cara que está ali do lado da carruagem dele começa a falar com ele. Né? E o cara se revela como Deus para ele, como o Krishna, né? que eles acreditam. O cara começa, dentro do hinduísmo, é chamado de avatar. Né? O que é um avatar? Não é aquele hominho azul lá do filme. Quem assistiu o desenho do Avatar que passava na Globo? O desenho? O dominador lá do... Seta, que é a setinha na cabeça. O que é um avatar lá na cultura na cultura hindu? O avatar, ele é o quê? Ele é uma pessoa que Deus encarna nele para trazer uma mensagem. Né? Então, quando se pega assim, um ser iluminado, um profeta, eles acreditam o quê? Que Deus encarnou naquele cara ali para se revelar à humanidade. Tá? É parecido assim com Jesus, né? Se você pegar para ver. Só que Jesus ele nasceu lá do milagre, aquele negócio todo. Ele é o próprio Deus ali encarnado. Que Deus se encarnou, fala de novo. Na cultura hindu, o avatar é um ser a qual Deus encarna para revelar alguma coisa à humanidade. Para trazer um ensinamento, entendeu? Uma revelação. Mas seria isso aí hoje, o que acontece nas igrejas, muitas pessoas? Não, as pessoas se revelam aí. Não, isso aí é. Então isso aí não tem nada a ver. Não. Cara, tem muita coisa, muito charlatanismo, né, mano? É hinduísmo nessa religião? Isso. E daí, cara, daí o que acontece? Daí esse cara, esse avatar ali, que tá ali, esse Krishna aí, ele começa a falar agora. Cara, é muito louco. O livro inteiro é um diálogo de Arjuna, o rei, com o cara que está ali guiando ali a carroça dele, com um soldado ali. E nesse diálogo, esse soldado começa a falar acerca de Deus. Vocês conhecem a música do Raul Seixas? Aquela, às vezes você me pergunta. Essa música, ela é inspirada nesse livro. Por isso que ela se chama Gita. Que ela vem do Bhagavad Gita. Tá? Então ela é inspirada nessa história. Embora a história assim seja um pouco grande, se você for ouvir em áudio o livro, dá umas 4 horas, né? E o Raul Seixas resumiu ali em 3 minutos, 2 minutos e pouco. Então a história é muito grande. E você escutando aquilo ali, conhecendo o caráter de Deus, conhecendo a Escritura, você vai se identificar muita coisa que tem dentro da Bíblia Sagrada, você vai começar a identificar ali. Tá? Então os ensinamentos são muito parecidos, principalmente assim, os ensinamentos acerca do papel do homem aqui na Terra, acerca da soberania de Deus, da graça e do amor de Deus e do papel do homem aqui na Terra. Se você pegar a Bíblia e os Evangelhos para você ler, você vai ver que é muito parecido, cara. Né? Aí o cara religioso fala assim, não, isso aí é coisa do diabo, é o diabo se passando por Deus. Cara, o diabo vai falar para você amar o próximo, para você se voltar para Deus, para você ser uma extensão de Deus aqui na Terra. Olha que louco, fala tudo isso no Bhagavad Gita. Você acha que o diabo vai falar isso? Ao contrário, né? Pelo contrário. E até essa ideia, cara, de diabo que a gente tem, as pessoas acreditam no diabo como? No inimigo
inimigo, no Satanás, no Lúcifer, que jeito? Eles acreditam, eles pegam Deus, cara, você tem lá, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, Deus está em todo lugar, não tem um lugar onde Deus não esteja, né? Deus conhece tudo, nós estamos presos no tempo e espaço, o início do mundo, o fim do mundo. Deus, ele vê tudo isso acontecendo de fora, tá? Por isso ele é onipresente, onipotente, todo o poder ele tem. E daí, cara, o jeito que é pintado o diabo, o Lúcifer, o cabrunco, do jeito que você quiser chamar ele, que ele tem quase o mesmo poder que Deus. Dá até uma impressão assim de que os dois dão uma treta assim, pá, e precisa da minha oração, da sua oração, para Deus ficar mais forte e ganhar do diabo. Cara, o diabo é um ser, mano, um ser espiritual, um anjo, tá? Um anjo caído. Caído como? Um anjo que se afastou da presença de Deus. Ele não quis Deus. Ele não quis fazer parte do reino de Deus. Ele quis ser Deus. Tá? Esse ser, ele não é onipresente, onipotente e onisciente. Ele não conhece o futuro. Ele não está em todo lugar ao mesmo tempo. Tá? Porque ele não é Deus. E ele não tem todo o poder. Ou seja, ele é uma criatura. Ele não é o Criador. Ah, então o diabo é um ser, embora tenha lá o diabo, os seus anjos, né, que são demônios caídos, aquele negócio todo, que é espiritual, não tem nem como você bater o martelo e falar, é assim, assim, assim que funciona, porque a Bíblia também não deixa claro acerca disso, tá? Então a maioria das coisas que a gente conhece acerca do diabo, cara, é mito, tá? Deixa eu tirar uma dúvida, Felipe. Pode tirar. Então, em questão dessas hostes espirituais, principados e potestades, quem lidera sobre esses poderes das trevas, vamos dizer assim? Então, eu creio assim, cara, eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque eu acho assim muito vago acerca desse negócio de demônio, sabe? E a influência dele. Mas eu creio assim que seja uma outra dimensão, tá? Uma outra dimensão, não é outro mundo, não é aqui, pode ser aqui na Terra, mas em outra dimensão a qual a gente não enxerga, tá? E que é assim como fala que há principados e potestades e aquele negócio todo que Paulo fala, né? Pode ser que tenha ali uma ordem de anjos, de poderes superiores. Só que daí fica difícil, por quê? Porque a revolta de Lúcifer contra Deus não era que Lúcifer queria ser Deus. Então, o tema do reino de Lúcifer era que não existiria um rei, onde todo mundo seria rei. Então, fica complicado você colocar uma hierarquia de demônios, um que manda no outro, tá? Não tem como, entendeu? Então, assim, para mim, fica muito vago esse negócio do mundo espiritual, principalmente quando se trata, assim, do império das trevas, vamos dizer assim. Né? Eu creio, assim, que há demônios, que há possessão demoníaca. Não, cara, acho que nem 90% do que a gente já viu de possessão demoníaca realmente é possessão demoníaca. Porque tem muita coisa, tem esquizofrenia, tem ataque psicótico, tem um monte de coisa que as pessoas chamam de... Às vezes o cara tem uma convulsão lá e o cara fala que o cara estava endemoniado. Eu já presenciei lá uma vez dentro de uma religião lá, a mulher, um quartinho, mano, menor que aqui, quente pra danar, e a mulher acho que pesava uns 180 quilos, coitada, e tava lá passando mal. Aí arrastaram a mulher lá no púlpito, lá, e o pastor, aquela empolgação, né, para agitar a igreja, saiu 2 legião. Falei, caraca, velho, 2 legião é demônio pra caramba, porque Jesus expulsou lá e entrou um monte nos porcos lá e pulou no mar, e o cara expulsou 2 legião, mano, de dentro da mulher. E olha que cabia, né, porque a mulher era grande. Mas assim, você vê, mano, a mulher tava com a pressão baixa, cara. Tava pálida, tava um calor danado, a mulher obesa, problema de saúde. Daí as pessoas, para ganhar o mérito de que eu expulsei uma legião, vai meter o demônio em tudo quanto é lugar, cara. Então eu acho muito vago, assim. Embora, assim, eu creio assim, quando a pessoa se posiciona a respeito do Evangelho, vamos dar um exemplo, você tem um despertar espiritual e quer um crescimento espiritual. Cara, você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. Isso é fato.
Não vai acontecer, embora você tenha o Espírito Santo aí dentro de você, que vai te aconselhar todo dia, que vai colocar uns pingos nos is aí dentro de você, né? Lógico, você permitindo, porque você tem o livre-arbítrio. Assim também, quando você quer uma vida separada de Deus, você vai se tornar mais parecido com quem? Com Lúcifer. Do mesmo jeito que a minha vida pode ser um canal de bênção aqui na Terra, ela pode ser um canal de maldição. Está entendendo? Da mesma forma que eu posso canalizar a Deus aqui na Terra, vamos dizer assim, né? Ser uma extensão do corpo de Cristo, eu posso ser um cara que ele canaliza a maldade. Né? E nisso eu estou abrindo portas na minha mente para uma possessão demoníaca. Tá? Dá para entender mais ou menos? Sim. É difícil, porque assim, cara, é muito vago esse negócio. E tem muito engano por trás disso de pessoas querendo ganhar mérito. Expulsou Legião, expulsou Engenheiros do Havaí. Expulsou Legião Urbana. Só tirando mais uma dúvida também, Felipe. Em questão que eu falei dessas hostes espirituais, potestade, está escrito numa passagem, não sei aonde, que eles jogam dardos inflamáveis, né? Não sei qual palavras. Isso seria, é que você falou que não acredita muito em tentação, mas isso seria quando ele joga esse dardo inflamável, seria a tentação que vem à vontade da carne pedindo? Então, é muito louco por quê? Porque se você pegar, vamos dar um exemplo lá, se você pegar, você pega Tiago vai falar assim, ó, que Deus ele não tenta ninguém, porque ele não pode ser tentado, que cada um é tentado segundo a sua própria concupiscência, ou seja, segundo o seu próprio desejo. E cara, tem passagem que você vai pegar lá primeiro, os apóstolos, que foram os caras que escreveu os livros do Novo Testamento, eles ainda tinham aquele entendimento ainda judaico, muita coisa. Né? Que nem Pedro, ele escreve lá que o diabo, nosso adversário, ele está rondando ao nosso redor, buscando a quem possa tragar. E daí dá uma impressão assim, ó, que o diabo está aqui, ó, te tentando. Né? Principalmente na nossa dicção. O que a gente faz? Nossa, rapaz, hoje eu estou com uma vontade de usar, o diabo está me tentando. Não é. Não é o diabo. É a nossa própria vontade de usar. É o meu organismo, a minha mente, meus defeitos de caráter que está me querendo levar para o uso. Não é um diabo, um satanás, uma hoste espiritual que está me tentando. Então os judeus eles acreditavam nesse poder de influência do diabo contra o homem. Tá? Tanto que se você pegar quando a Bíblia fala assim, ó, o mundo jaz do maligno, né? Por que o mundo jaz? Por que o mundo já é do maligno? Porque o diabo tem o domínio, Lúcifer dominou o mundo? Não, porque o sistema mundano ele trabalha no mesmo entendimento que Lúcifer. Todo mundo quer ser Deus. Todo mundo quer ser superior. Todo mundo quer ser servido. Ninguém quer servir. Está entendendo? Então quando fala que o mundo jaz no maligno, é esse o propósito. E essas tentações aí que vem por quê? Não é que tem o diabo lançando tentações, é porque o mundo jaz no maligno. Todo mundo vivendo segundo a sua própria vontade e querendo ou não, embora o cara já passou por um despertar espiritual, está vivendo uma espiritualidade ali, ele é tentado por aquilo. A gente é tentado pelo sexo fácil, prostituição, adultério, bebedeira, droga, mentira, dinheiro fácil, roubar, enganar. Não é tentado por isso? Embora você já passou por um despertar, mas não é o diabo que está tentando, é porque o mundo está num sistema diabólico. Tem cara que aprende que ele tirar vantagem num negócio não é errado, é certo. Então seriam as tentações do mundo, não as Seria. tentações, não tem nada a ver que o principado potestade vai jogar um dardo inflamável. Não, porque é assim, o que me tenta é a minha vontade de fazer. Assim, às vezes você pode ser tentado em algo que eu não sou. E eu posso ser tentado em algo que você não é. Cada um tem suas fraquezas. Cada um tem suas fraquezas, entendeu? Então isso daí é uma batalha, cara. Quando o Paulo fala lá de potestades e principados na região celestial, não é que lá no céu, lá no... Tanto que o homem foi já para a lua, foi para não sei na onde, e nunca viu nada de diferente. Né? E Paulo está falando o quê?
potestade, principado, essa guerra acontece aonde? Dentro da mente do homem. Tá? Dentro aqui, ó. Pode falar. É o egocentrismo que sempre fala aí. Sim. Aí é aquele negócio que eu desenhei a balança outro dia aqui, que a gente leu Gálatas 5 lá, da guerra do espírito contra a carne, né, que é uma batalha direta. Então, cara, a batalha assim, não tem a ver assim, ó, com Deus e o diabo lutando, assim, ó, aquela luta, igual de Dragon Ball, aquele negócio todo. Né? Não tem a ver com isso aí. Tem a ver com uma batalha que acontece dentro de mim. A árvore do conhecimento do bem e do mal está dentro de mim. E a árvore da vida está dentro de mim. E a serpente está dentro de mim. Que a serpente é o egocentrismo, meu egocentrismo. Falando para mim, você pode ser Deus. Você não precisa de Deus. Você pode viver como seu próprio Deus. Entendeu? Todas aquelas figuras ali do Jardim do Éden, ela está dentro de nós. Então são decisões que eu tenho que tomar todo dia. Me alimentar ou da árvore da vida, que é o próprio Deus, ou do meu egocentrismo, do meu próprio conhecimento do bem e do mal. E a serpente está aqui, ó. Quando fala lá que Jesus ele esmagou a cabeça da serpente, significa o quê? Mano, Jesus foi tentado o tempo todo. Tem lá a tentação de Jesus, lá em Mateus 4. Foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Ou seja, quando começou o ministério de Jesus ali, ele começou a pregação do Evangelho, não é que o Espírito Santo catou ele e levou ele no deserto. E daí lá apareceu o capiroto para ele, ficou trocando uma ideia com ele, não foi? Embora pareça no filme, e eu achava que era assim, hoje eu entendo que aquela tentação aconteceu aonde? Dentro da mente de Cristo. Porque, um exemplo, para facilitar. O diabo pega Jesus e leva ele lá no monte mais alto. Qual que é o monte mais alto que existe no mundo? Everest. Everest, né? Cara, dá para ver ali todos os reinos da Terra? Do Monte Everest? Não. Não dá, né? O monte eu acho que não dá para você ver nada, é só gelo e nuvem. Então, aí fala que o diabo levou Jesus até o monte mais alto e mostrou para ele todos os reinos do mundo. E falou, se você prostrado me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui. O diabo tem esse poder de dar esse monte de reino para Jesus? Não. Mas Jesus ele tinha o poder de dominar todos os reinos se ele quisesse. Porque ele era o próprio Deus ali. Entendeu? Ele podia assumir, largar a sua missão que ele se fez homem para fazer, que é revelar o caráter do Pai, ou revelar o seu próprio caráter de verdade, para que o homem conhecesse a Deus. Ele podia chutar o balde e falar o quê, mano? Eu vou dominar tudo isso aqui. A ordem dele é acabar. Foi um pensamento, então, que passou pela mente dele. Sim, lutas internas. Né? E como que um pensamento que passou na mente de Cristo pode estar escrito na Bíblia, um pensamento que ele teve? O Deus Porque ele pode ter ensinado, pode ter falado. Entendeu? Da mesma maneira, cara, tem um monte de coisa na Bíblia aí que não tem como os caras saberem. Então, com certeza, Jesus ele passou por aquilo e ele falou. Tá entendendo? Um monte de coisa aí nos evangelhos aí, você vai falar assim, mas como os discípulos viram isso aqui? Vamos dar um exemplo, a conversa de Jesus com a mulher samaritana. Os discípulos não tinham ido comprar comida na cidade? Não ficou só Jesus e a mulher lá? Como é que o discípulo escreveu sobre isso? Como que João escreveu, se João não estava lá? Tá entendendo? Então, assim, são coisas que a gente imagina que Jesus ele passou para os discípulos e, cara, os evangelhos foram escritos 60, 70, 90 depois de Cristo. Não foi escrito ali Jesus andando e os caras relatando. Foi escrito depois que já estava formado as igrejas e tudo mais. Beleza? Então, essas lutas, elas são internas. Essa busca pela espiritualidade, cara, é muito louco, por quê? Porque assim, embora você vai começar a crescer espiritualmente, vamos falar de um despertar espiritual aí. Eu até marquei um texto aqui, no Bhagavad Gita, a primeira parte lá, no primeiro capítulo que eu marquei, está escrito assim, o homem real, ou seja, o espírito. Cara, quando fala assim, o homem real, por quê? O espírito.
Porque isso aqui não é o Felipe real. Isso aqui é meu corpo, isso aqui é minha casca. O real em mim, o que é? O meu espírito, que é aquilo que não morre. Tá? Outro dia eu falei aqui que o homem, ele é o quê? Ele é a mente, ele é a psique. Não é? Você pode pegar aqui um cara igualzinho eu, vamos dar um exemplo, um irmão gêmeo meu, com as mesmas características, bonito pra caramba desse jeito, né? E o cara, mano, pode ter um pensamento completamente diferente do meu. Ou seja, a mente dele, embora fisicamente ele possa ser muito parecido, a mente dele é um outro universo. Os valores, a maneira que ele interpreta o mundo, a maneira que ele interpreta a Deus, a maneira que ele interpreta a espiritualidade. Tá? Então isso é o eu real. Por quê? Porque isso daqui é passageiro. Isso aqui vai morrer, vai virar pó de novo. Vai acabar. Agora isso aqui, ó, meu espírito, a minha psique, ela é eterna. Eu só não vou ter ela se um dia eu não quiser fazer parte de Deus. Daí Deus vai me cortar e eu vou desaparecer, tá? Não vai ter nem caldeirão de fogo aí para sua alegria. Beleza? Então lá, o eu real, ou seja, o espírito, não pode ser atingido por qualquer tipo de arma humana. Tá? Então esse eu real que está falando aí é o espírito do homem. E daí eu separei aqui, ó, 3 coisas para a gente falar: vida física, vida espiritual e vida eterna. Primeira coisa, vamos falar da vida eterna primeiro. Quem é eterno? Deus. Deus é eterno. Agora imagine que toda a criação, ela emana de Deus. Como assim emana de Deus? Ela saiu da onde? Ela surgiu da onde? De Deus. Tá? A vida que sustenta todas as coisas está em quem? Em Deus. Tá? Então a vida, cara, tudo que você imaginar tem vida. Um inseto tem vida, a grama tem vida, os minerais, pedra tem vida, embora seja um tipo de vida que é inanimada ali, mas ela tem um tipo de vida. Então tudo no universo tem vida. Pô, você já parou para imaginar que o universo ele vai aumentando conforme o passar dos anos? É cientificamente provado, cara. É doideira, né? Que aquilo que Deus fala lá no começo, lá quando ele cria a terra lá, ele fala lá para as árvores dar fruto, para a terra produzir a árvore. E cara, você pode fazer o que você quiser nesse terreno aqui, acabar com ele, passar a máquina. Um mês, se chover, começa a nascer mato aí de novo. E se tiver uma sementinha, cresce uma árvore. Por quê? Porque a terra não para de produzir. Assim também os peixes, assim também tudo que você imaginar, assim também o universo. Olha que doideira. É um ciclo. Então Deus ele está movimentando tudo está em Deus. A vida humana do homem está em Deus. Para mim estar vivo aqui, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus. Porque lembra lá no Gênesis, lá, quando Deus faz o bonecão de Olinda lá de barro, e daí ele sopra lá no homem, o fôlego de vida, e o homem se torna uma alma vivente. Né? Ou seja, essa vida que sustenta todos, ela vem de Deus. Tá? Então existe a minha vida física. O que é a minha vida física? Essa que começa e acaba. Essa aqui que dura aí 80 anos, 90, no máximo uns 100 anos, né? E às vezes até menos. Essa é a minha vida física, ela tem um começo e um fim. E a vida eterna, ela está em Deus. Por quê? Porque lembra lá que fala que o corpo ele volta para a terra e o espírito volta para Deus. O que é a morte? A morte não é o desligamento do espírito com o corpo. Essa casca minha aqui vai pro vinagre, né? Mas o espírito não. Então a morte física, ela é o desligamento do espírito com o corpo. Agora, só que eu vou continuar vivo, e para mim continuar vivo eu dependo de quem? De Deus. O meu espírito ainda vai estar vivo, e Deus está aqui. E Ele me alimenta, certo? Agora vamos dar um exemplo lá, chegar no final de tudo lá, só para a gente fazer um resumão aqui do Apocalipse. Chegar no final de tudo, de todas as coisas.
né, que a gente não sabe o que vem depois, se eu não quiser a vida eterna, o que vai acontecer comigo? Ele é a minha fonte de vida, e eu falo assim, ó, eu não quero Deus, eu não aceito Deus, eu não quero essa vida em mim. O que vai acontecer? Você vai ser desligado. Vai cortar, né? Eu vou ser desligado da vida, eu vou deixar Desistir. de existir. Daí acabou Felipe, virou um pum, desapareceu e já era. Ah, não tem lago de fogo, não tem capiroto tentando ser, não tem nada. Acabou, deixou de existir. Tá? Agora nem o inferninho. Não, nem inferninho. O inferno é um processo que um dia eu vou passar aqui de novo aqui o estudo. Para vocês ficarem bem inteirados aí, porque vai trocando a turma, né? Então, a vida física é essa que a gente vai deixar, o espírito desligando do corpo, e a morte eterna, a vida eterna depende do quê? De eu estar conectado a Deus. Se eu não quiser, daí eu vou passar pela morte eterna, qual a Bíblia chama de lago de fogo. A Bíblia não fala lá que lá vai ser jogado o diabo, seus anjos, o anticristo, a morte, né? E vão ser lançados no lago de fogo. Daí está lá, bem na frente, assim, ó, que é a segunda morte. Ou seja, a primeira morte do corpo. Segunda morte, desligamento de Deus, do Espírito com Deus. Ou seja, eu cortei de mim a fonte de vida, aquilo que me sustenta. Então eu deixei de existir. Então, cara, ó, vamos lá, de novo, raciocínio aí. Tá lá Deus que é a fonte de vida. E Ele sustém a minha vida física, correto? Só que eu posso estar vivendo fisicamente sem nenhum contato com Deus. Então eu estou vivendo uma vida física, mas espiritualmente eu estou morto. Tá? Eu posso estar vivendo aqui, eu posso ser um The Walking Dead, um vivo morto. Né? Tá aqui conversando com vocês, pá, vivão, respirando, mas espiritualmente eu posso estar morto. Como assim morto? Desligado de Deus. Eu criei uma barreira cognitiva aqui entre mim e Deus. Ah, e às vezes, quando que eu crio essa barreira? No momento que você parou de acreditar em Deus. De várias maneiras. Uma delas é quando eu não creio no Evangelho, eu não acredito em Deus. Né? Quando você quer ser o seu próprio Deus. Quando você quer ser o seu próprio Deus. Né? Ou às vezes, cara, eu posso estar dentro de uma igreja, praticar um monte de ritual religioso e estar desligado de Deus. Seria a morte espiritual. Morte espiritual. Posso estar espiritualmente morto. Estou vivo, mas estou morto. Você cria, igual você falou, Felipe, quando as pessoas criam outros deuses também, é uma barreira, um desligamento, alguma coisa assim. Depende da intenção do coração. Que nem eu falei, você pode, vamos dar um exemplo, você pode estar frequentando uma igreja, vamos dizer uma igreja evangélica, uma igreja católica que é cristã, né, e você pode estar espiritualmente desligado de Deus. Por quê? Qual é a sua pretensão de buscar a Deus? Qual é a sua pretensão de ir na igreja? O que você pretende? O que você está buscando? Será que você está buscando uma espiritualidade a qual Deus possa agir aqui na terra através da sua vida? Ou será que você está indo lá buscando benefícios materiais? Então se você está indo lá buscar bens materiais, você está espiritualmente morto. Embora você esteja dentro de uma igreja, canta, ora, prega, ouve a pregação, faz estudo bíblico, dá um charabacanta, né, dá uns glória a Deus, mas você ainda está vivendo segundo o seu coração, sendo o seu próprio Deus e achando que Deus é um garçom que vai fazer tudo o que você pedir para ele, tudo que você mandar fazer. Ou seja, você está fazendo uma coisa que é politicamente correta, mas está espiritualmente morto. Por quê? Porque a vida de Deus, cara, espiritualidade é isso, tá, mano? Entenda. Espiritualidade o que é? É você se colocar numa posição de filho perante Deus e deixar Deus agir através da sua vida. É por isso que precisa uma renúncia. Por isso que quando Jesus ele fala lá, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me segue.
Cara, você já pensou no que é renunciar a si mesmo? Você já parou para pensar assim que a tua vida, o seu agir, o seu pensar, o seu testemunho tem que glorificar a Deus? Porque as pessoas acham que glorificar a Deus é botar aquela roupona, um ternão, uma biblona embaixo do sovaco, assim, pentear o cabelo pro lado, fazer a barba e um calorzão de 40 graus, a Bíblia, coitada, sufocando a Bíblia aqui no sovaco, acha que aquilo lá é dar testemunho de crente, ou testemunho de cristão. E daí você vai lá para João 13, olha que coisa linda que Jesus fala, cara. Eu nunca vi ninguém lendo isso nos meus tempos de religioso. Jesus ele fala assim, vos reconhecerão como os meus discípulos quando vos amarem uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha que lindo. E esse é o dogma, essa é a doutrina de Deus. Vamos reconhecer que você é um discípulo de Deus quando você amar um ao outro, cara. Aí vão ver Deus em você, vão ver que você é o discípulo. Tanto que lá a igreja, lá no livro de Atos, no começo da igreja, por que os caras começaram a ser chamados de cristão? Porque realmente eles eram parecidos com Cristo. Eles eram parecidos. Os caras teve um despertar espiritual coletivo lá, teve uma manifestação doida lá em Atos 2, e os caras começaram a fazer o quê? Pô, mano, o cara tinha lá um monte de bens, de terreno, ele vendia, mano, vou suprir a necessidade de quem não tem. Pô, eu entendi que eu não estou nessa vida aqui para ser meu próprio Deus, mano, eu estou aqui para ajudar. Né? Daí o cara fazia o quê? Ele vendia, e fala lá em Atos 4, se eu não me engano, 2, no finalzinho, fala que entre eles tinham tudo igual. Não tinha diferença entre eles. Por quê? Porque os caras vendiam, depositavam o dinheiro no pé dos apóstolos, e não era para os apóstolos andar de charrete 2020 azul metálica, não. Era para os apóstolos fazer o quê? Catar o dinheiro, eles compravam comida e eles supriam a necessidade daqueles que não tinham. Olha que louco. Esse é o espírito de Cristo, esse é o espírito da primeira igreja, ou do começo da igreja ali dos apóstolos. Aí depois começou a descambar, né? E daí até o que é hoje. Mas esse é o espírito, essa é a mensagem, esse é o evangelho. Tá? Então eu posso ser um frequentador de uma religião e não ter essa vida com Deus. Agora a espiritualidade, cara, vai muito além de ser religioso. Espiritualidade é você agora se posicionar como filho e representante de Deus aqui na terra. A ponto das pessoas começarem a ver Deus em você. E daí, dentro dessa posição que você vai se colocar, mano, vai vir um monte de renúncia que você tem que fazer. Vai vir um monte de renúncia. Por quê? Porque você vai ter que negar a si mesmo. Ou se você é um cara mentiroso, você vai ter que parar de mentir. E isso tem que ser orgânico. Não é assim, eu chegar pro Belo e falar assim, Belo, você quer ser um cristão, mano, então você vai ter que parar de mentir, mano. Para de mentir, hein? É uma ordem. Não vai funcionar. Agora, quando ele, no coração dele, fala assim, não, mano, eu quero que as pessoas vejam Deus em mim, cara. Eu quero chegar nesse nível, assim, de amar as pessoas a ponto de eu negar minha própria vontade. Daí ele vai parar de mentir. Estou falando de semente, tá? Estou dando um exemplo. Aí ele vai parar de mentir. Aí o ser humano vai parar de roubar. Vai parar, quando ele fazer negócio, ele não vai querer tirar vantagem. Não, ele vai fazer aquilo que é justo, que é certo fazer. Então essa mudança, ela trata-se de uma entrega, de uma conversão, de um despertar espiritual. Aí quando que acontece esse despertar espiritual? Já falou essa semana aqui lá nos 12 Passos. Quem lembra? O que você acha dos reis com Noé ou do budismo? Eu acho da hora. É o mesmo santo? Depende do santo, filho. Lembra lá dos passos? O primeiro passo quando a gente reconhece que a gente Isso. Permitindo já. Despertar espiritual começa quando? Quando eu vejo que eu perdi o controle da minha vida, quando eu creio que existe um poder que pode me devolver a sanidade, né? E quando eu entrego a minha vida nas mãos e as minhas vontades na mão desse poder superior.
Aí começa o despertar espiritual. Ou seja, esse despertar espiritual, ele parte de Deus ou parte de mim? De mim. De mim, né? Por quê? Porque Deus já me deu o Espírito dele, entendeu? Jesus, ele não fala lá que todo ser, lá em Oséias, fala que o Espírito ele seria derramado sobre toda a carne. Ou seja, eu sei que a divindade de Deus habita dentro de mim, né? Agora, para essa divindade agir, precisa do quê? Do meu alvará de funcionamento. Eu que tenho que assinar. Eu que tenho que querer. Por quê? Porque embora ele está o tempo todo agindo dentro de mim, eu posso criar um bloqueio entre mim e Deus. Né? E isso acontece quando? Quando eu quero viver uma vida segundo a minha própria vontade. Quando eu quero viver uma vida onde eu me posiciono como Deus. Então ficou claro aí, ó. Vida física, vida espiritual e vida eterna. Tá? Ficou claro? Então fale para mim da vida física aí, só para nós. Vida física é em corpo, em carne. Vida física é em carne, né? Começo e fim. Vida espiritual. Nossa vida com Deus, nossa vida com Deus. Nossa vida com Deus, espiritualidade. Vida eterna. Depois de morrer, viver. Vida após a morte. Vida após a morte. Nosso espírito ir para Deus. Isso. Continuar ligado a Deus. Usufruir da vida eterna. Tá? Daquele que é a vida eterna. Tá bom? Então vamos lá. 1 Coríntios. Quem está com a Bíblia aí, abre aí para nós. Fazendo um favor. 1 Coríntios. Capítulo 2. Versículo 14 e 16. Pode ler, filho, você achou? Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espírito discerne bem tudo, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Olha lá que da hora. Paulo, ele está falando de dois tipos de mente aí, ó. Quando ele está falando a mente carnal, não pense que é a carne e corpo, tá? Mas é a mente o quê? Que vive segundo a sua própria razão, que se alimenta lá do seu próprio conhecimento do que é bom e do que é ruim, tá? Então a palavra usada ali é homo psíquico, no correto aí. E quando ele está falando de homem espiritual, ele não está falando, ele está falando o quê? Do homem que vive uma espiritualidade, ou seja, tem um contato consciente com Deus. E daí a palavra ali é homo pneumo. Tá? Daí ele fala o quê? Ó, para aquele que é psíquico, aquele que vive segundo o curso desse mundo egocêntrico, as coisas do espírito para ele é loucura. A turma acha que coisa do espírito, o que é? O cara rodopiar no chão, rolar, andar em cima da brasa. Os caras acham que isso é espiritual. Não acha? Vem lá, você põe no YouTube, lá tem uns caras que até levita, levanta do chão, pula, não sei quantos. E os caras acham que isso daí, cara, é uma espiritualidade ou é um ser elevado. Enquanto a espiritualidade que Paulo está falando aí, ó, a espiritualidade, as coisas do espírito, o homem psíquico, ele acha loucura. Aí você vai lá para os ensinos de Jesus. Aí você vai ver o que é loucura. Não é loucura você dar outra face? Isso é complicado, hein? Eu tô para falar para você que é mais fácil o cara voar do que o cara dar outra face. Ele deve ter feito. Não é? Você pega o contexto que Jesus ensinou o Sermão do Monte. O contexto que era? Mano, judeus eram escravos de Roma. Bem dizer escravo. Tinha uma lei lá que se o romano ele tivesse ido no mercado, fazendo uma mudança, e ele falasse para o judeu, tá lá o Belo lá que é o judeu, e eu sou o soldado romano. Aí eu estou fazendo uma mudança, eu falo o quê para ele? Ô, mano, pega minhas coisas e leva. Aí, mano, por lei, ele tinha que levar até 1 quilômetro. Por lei.
Por isso que Jesus fala assim, ó, se alguém te pedir para caminhar uma milha, caminhe com ele 2. Cara, isso é loucura para o homem psíquico, para o homem natural, para o homem que está com a sua mente arraigada aqui. Não é? Isso é loucura. Quando Jesus ele fala assim, aquele que te pede a túnica, dê também a capa, ou a capa, dê também a túnica, não lembro. Mas era assim, mano, se você pegar o contexto judaico, os caras só tinham uma roupa. Só tinha uma roupa, eles trabalhavam o dia inteiro, lavavam à noite, dormia peladão e no outro dia colocavam para ir trabalhar. Você vê a miséria que os caras viviam. O cara que tinha o dinheiro para comprar uma túnica ali, mano, ele já era bem sucedido na visão dos caras. E Jesus ele falou, se alguém te pedir a capa, dê também a túnica. Ou seja, dê tudo, mano. Ó, pedir a quem te pede, dê a quem te pede emprestado. Não cobre juros. Não cobre a pessoa. Perdoa as ofensas. Cara, isso é loucura pro homem natural. Isso é doideira. Eu fiz isso até hoje, tô esperando o negócio de moto. Isso é doideira pro homem psíquico. Agora sim, cara, você pega pessoas que estão caminhando na sua espiritualidade, estão crescendo a cada dia, que ela vai começar a ter esse tipo de atitude. Quando é ofendida, ela não vai revidar. E como que eu faço isso? Mano, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu sei que nas primeiras vezes que eu fazer, não vai ser bom. Não vai ser bom. Se é a primeira vez que alguém me humilhar ou ficar quieto, eu consigo ficar mais vezes quieto. É a mesma coisa da fissura lá que o Bruno estava explicando a respeito da droga do dia. Deu a fissura, pô, vou usar, mas daqui 20 minutos. Daí nesses 20 minutos você começa a fazer uma balança decisória e pode ser que você não use. É a mesma coisa. Quando ofendido, ou quando enganado, ou quando passado para trás, se você parar ali e conseguir contar até 10, ó, eu vou dar um cacete nesse cara, mas vou esperar uns 20 minutos. Aí você vai começar a fazer uma balança decisória, mano, acerca do evangelho, da espiritualidade. E daí pode ser que você não passou os 20 minutos, passou a raiva, não, vou perdoar esse sem vergonha. Não de ideia. Mas o cara fica esperando ali nos 20 minutos, ele vai apanhar. Fala assim, ó. Você tem 20 minutos pra sair de perto de mim. Fala pra ele, corre. Né? Mas assim, à medida que o cara vai crescendo espiritualmente, ele vai se ofendendo menos com as coisas da terra, cara. Sabia? Tem muita coisa que me ofendia que hoje não me ofende mais. Eu acredito muito nisso aí, filho, que a pessoa vai mudando isso aí mesmo. Vai mudando. Mas isso depende do quê? De uma entrega e de um desejo, de uma espiritualidade. E de você também colocar, você praticar essa espiritualidade. Como assim praticar? Mano, à medida que você vai tendo comunhão com pessoas, você vai aprendendo a cada dia, mano. Às vezes a gente julga uma pessoa e malemar você conhece o cara, mano. Você não sabe o que o cara passou na infância dele, a criação dele. Tá entendendo? Outro dia eu vi um cara na minha vila lá, eu com o meu menino lá na pista de skate, era de manhã, era umas 9 horas da manhã. E o cara também moleque, sabe, de uns 20 e poucos anos, com uma criança de uns 3 anos, bolando um beck e fumando, mano. E o moleque assim brincando na frente dele. Agora, que futuro que tem uma criança que cresce com o pai desse jeito? E daí daqui uns 30 anos, aí você vai ver o cara na rua, roubando, naquela dicção danada. E daí você vai falar assim, mano, tem que meter a bala na cabeça desse cara. Vai esquecer do filho dele. Por quê? Porque você não sabe o que o cara passou na infância. Tá entendendo? Essas coisas vai nos ensinando a cada dia. É fácil? Não é fácil. Mas a gente fazer esse tipo de balança decisória também na nossa espiritualidade ajuda pra caramba. Você fazer essa balança decisória e ler o Só por Hoje aí todo dia ajuda pra caramba. Tá? Eu tomei a decisão de falar da Bhagavad Gita. Por quê? Porque eu falo a verdade pra você, cara. Eu, uns 3, 4 meses atrás, aí mais ou menos, eu tava baqueado, mano.
esse ano foi um ano difícil para mim, assim, não fisicamente falando, mas espiritualmente. Por conta do Evangelho, do conhecimento do Evangelho e da distorção que eu vejo as religiões fazendo com o Evangelho. Né? E foi muito louco, porque eu comecei a pedalar, andar de bike, e eu abaixei o Gabagavita para mim ouvir. E cara, Deus falou comigo através do Gabagavita. Mano. Deus falou comigo, não ouvi voz nenhuma, ó, Felipe, isso que tá? Mas Deus falou comigo como? Eu comecei a ouvir aquilo lá, comecei a me alimentar daquilo lá e comecei a ligar aquilo com o Evangelho e a minha espiritualidade ganhou mais força. As minhas convicções, arranquei um monte de coisa fora que não servia para nada e as minhas convicções acerca da espiritualidade, do amor de Deus aumentou mais ainda. Eu ia fazer uma pergunta assim, mais ou menos, para você. Pode falar. Tipo assim, igual eu sou, tipo, acredito muito em Deus, mas eu não sou aquele cara que gosta de ficar vendo a Bíblia, pegando firme na Bíblia, assim. Mas eu pego muitos livros que falam sobre versículos de Deus, igual eu tô lendo um que está falando sobre mentiras, que a gente acredita em muitas mentiras que a gente mesmo conta pra gente. E nesses livros aí vai falando, ó, João, o versículo lá, diz, aí tem o versículo lá. Aí quando é um versículo que toca, aí eu pego a Bíblia e dou uma lida. Isso pode estar aumentando a minha espiritualidade ou eu tenho que me focar na Bíblia mesmo? Pode estar sim. Pode estar. A importância da gente conhecer a Escritura, o que é? Não é só nem o fato de você conhecer, mas lembra que eu falei ontem de você ler, estudar a Escritura, não só a Escritura, mas qualquer outro livro aí de espiritualidade, você estudar ele sem uma motivação pessoal, sem procurar algo que satisfaça o seu egocentrismo, porque senão vai cair naquele negócio que eu falei ontem, do cabeça e cauda lá, tá entendendo? Às vezes você está lendo um livro aí de um coach, de autoajuda, desse negócio todo, cara, e isso daí às vezes funciona. Só que normalmente uma palestra coach aí de autoajuda, o que vai fazer com você? Ela não vai te colocar assim acima de outras pessoas? Não é esse o propósito do coach? O que é o coach? O coach é que nem se fosse um personal trainer, só que da mente. Entendeu? Ele vai te ensinar a conquista, aquele negócio todo, Cara, eu nunca acreditei nesse negócio de autoajuda. Tem quem assista e acredita, sabe? Esse negócio do você tem o potencial. Eu sempre acreditei que o homem ele tem o potencial de fazer aquilo que ele gosta. E às vezes o fazer o que ele gosta não é ser um patrão, não é ser um encarregado, não é ser melhor do que o outro, mas às vezes fazer o que ele gosta, ele fazer uma coisa simples, mas ele gosta e ele vai... Não tem um ditado que fala assim, que quem faz o que gosta não trabalha? Por quê? Porque é algo que você gosta de fazer, então você não é pesaroso para você. Agora adianta você pagar um preço alto para você conquistar um cargo elevado e ser infeliz naquilo que você está fazendo? Então às vezes o cara pode trabalhar de pedreiro, lá de servente de pedreiro e ser feliz. E às vezes o cara é um empresário ou é um encarregado e tem um carrão do ano e tem uma casona top e tem tudo que ele quer e não é feliz. Tá? Lógico que isso não depende de dinheiro e profissão. Eu creio que a felicidade ela depende muito da espiritualidade, mas você pode fazer o que você quiser, que você se sente bem, tendo uma espiritualidade da hora. Então esse negócio de autoajuda, cara, dificilmente você vai ver um coach, esses pregadores aí de autoajuda, falando a respeito de espiritualidade. Normalmente eles pautam a felicidade nas coisas da terra, na conquista. E daí acaba que você pode... Cara, o cara dá um bar, você assiste lá umas reuniões, o cara fala bonito. E, mano, o que você acreditar que você quer fazer, você tem potencial para fazer. Se você falar hoje, mano, vou fazer uma faculdade, eu vou ser um advogado, você consegue. Consegue. Se isso for a meta da sua vida, pode falar. Tem não sei qual religião que fala que o princípio da felicidade é o desapego de todas as coisas, né? Sim. Vou começar. Se eu não me engano, Salomão fala que o princípio, como que é? O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Daí você vai para o budismo, para o hinduísmo, eles também têm esse tema.
né? Que a felicidade ela se encontra quando você, né? Que nem o texto que a gente leu aí, que o verdadeiro homem, o espiritual, ele não pode ser ferido por armas carnais, físicas, né? Então, ou seja, você alcançando aí, você começar a exercer a sua espiritualidade, essa salvação, as coisas da terra, cara, você vai entender que isso aqui é passageiro. É fácil? Não é fácil, mas à medida que nós vamos caminhando na direção da espiritualidade, tá? Você vê isso, cara, muito claro com os apóstolos de Jesus. Os caras tinham profissão, os caras tinham tudo e largou tudo por conta do evangelho. Eu não estou falando que você tem que largar, eu tenho que largar emprego, eu tenho que largar, não. Mas o seu coração não vai mais estar naquilo ali. Entendeu? E outra, você estando ali no seu emprego, no trabalho, onde você estiver na escola, você pode ser, você tendo uma espiritualidade, você pode ser um canal de Deus ali, uma extensão de Deus onde você estiver. No seu trabalho. E até mesmo em questão de dinheiro, né? Se você for uma pessoa bem-sucedida, decorrente ao seu trabalho, você estudar para ter uma profissão bacana, você pode ser uma vida que pode abençoar outras vidas. Com certeza, com certeza. Canal de bênção. Pode ser um canal de bênção. Sabe, a turma acha assim que o cara ter dinheiro é errado. Não é errado o cara ter dinheiro. O errado o que é? O cara fazer daquilo ali o seu Deus. Né? Jesus, isso, Jesus ele fala assim, ó, onde está o teu... Como que é? Onde está o teu... Isso aí hoje. Ele fala... É o contrário, né? É Mateus 19, onde está o teu coração, está o teu tesouro. É um negócio assim, né? Onde está o teu tesouro? Onde está o seu tesouro, aí também está o teu coração. Ou seja, se o teu tesouro, ou seja, aquilo que tem maior valor para você, está nas coisas físicas, carnais, cara, ali está o teu coração. Ou seja, espiritualidade zero. Né? E mesmo que você faça em nome de Deus, Deus me deu esse carrão, Deus me deu esse casão. Cara, Deus não deu carro para você não, você está achando que Deus é Silvio Santos agora, super gato agora para dar carro para os outros? Não é não. Tá? Você consegue um carro porque você trabalhou, mano. Trabalhou, Deus fez cair a chuva, nasceu o sol, deu o ar para você respirar. Isso são bênçãos de Deus. Mas não que Deus te deu, vai Deus. Saúde, né? Saúde. Bênção é a saúde. Sim. Né? Não que Deus deu um carro. E daí você vê, como é uma linha muito fina, assim, do nosso egocentrismo para as coisas espirituais. Na verdade, essa é uma linha muito grossa, mas ao mesmo tempo, dependendo da perspectiva que você olha, ela é fina. Por quê? Porque o cara pode ter uma aparência de espiritualidade, mas ele pode usar a suposta espiritualidade dele para falar que Deus ele deu esse carrão. Deus vai me dar isso. Deus vai me dar aquilo. Ou seja, embora ele esteja falando de algo espiritual, que é Deus, ele está usando esse Deus para conseguir coisas materiais. Aí você pega lá Colossenses 3, se eu não me engano, Paulo fala assim, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Ou seja, buscai as coisas espirituais. As coisas daqui dessa terra que se passaram. Então eu não posso ter um carro. Não, você pode, mas você precisa ter. Hoje em dia não é luxo você ter um carro, uma moto. É uma questão de necessidade. Mas assim, lembrando que o carro está ali para me servir, não é eu que sirvo ele. Né? Pode falar. Mas é difícil ver um japonês dormindo na calçada. Perdão de falar, mas é difícil. É difícil, porque eles são inteligentes, trabalhadores. Né? Lá na China, lá no Japão, os caras trabalham 16 horas por dia. Lá tem, aqui não. Porque eles são inteligentes, são trabalhadores, esforçados. Né? Então, rapaziada, a espiritualidade, não confunda essas coisas, tá? Você pode ter lá a vida física e estar desligado de Deus. Você pode fazer parte de uma religião e estar desligado de Deus. Na onde? Na sua mente, no seu coração. Eu creio assim, no meu coração eu creio que eu e você, eu sei que você já ouviu isso um monte de vezes, Deus tem um plano na sua vida, aquele negócio todo, né? Os caras falam bastante, né? Um jargão dentro da igreja. E eu creio que Deus tem um plano na sua vida. E na minha vida também. Eu também.
Não um plano de benefícios materiais, não um plano de financeiro, Mas sim espiritual, mas um plano assim, ó, de eu me posicionar, ou você se posicionar como extensão do corpo dele. Sabe? Você, mano, você é uma réplica de Jesus aqui na Terra. Isso eu creio. Nesse plano que Deus tem na nossa vida. Entendeu? De Deus ele operar através de mim. E não é operar cura, o cara fica achando, não, eu vou curar, eu vou receber o Espírito de Deus, vou curar, vou falar do estranho, vou profetizar. Não, não é isso que a pessoa precisa. A pessoa não precisa disso. Tem muita gente precisando de um aperto de mão, um abraço, ô, tamo junto. Ô, você está desempregado, mano, você vai cortar a sua luz, eu vou ajudar você, mano, vou pagar a sua conta de luz. Às vezes é isso que o cara precisa de uma profecia, mano. Eis que te digo que Deus vai suprir a sua necessidade. Não, mano, às vezes você está lá com o dinheiro na carteira, supre a necessidade do cara. Tá? Isso que eu acredito como espiritualidade, isso que eu acredito como extensão do corpo de Cristo. Esse é o plano de Deus que eu acredito que Deus tem na sua vida e na minha vida. Eu não creio em nada desse negócio de sobrenatural, sabe? Que as pessoas acham que evangelho é isso. E não, cara, evangelho é você ser um cidadão assim, ó, exemplar, assim como Jesus era. Um cidadão que ama, um cidadão que perdoa, um cidadão que põe o coração na miséria do próximo. Estender a mão pro próximo. Estender a mão pro próximo. Né? Isso é o quê? Você ter uma vida física, mas também ter uma vida espiritual. Ou seja, você está vivendo fisicamente, mas você está recebendo da verdadeira vida que é Deus. E as pessoas vão conseguir ver essa vida através de você. Por isso que Jesus ele fala assim, ó, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E ele falava acerca do Espírito Santo. Ou seja, essa vida agora, essa água que matou a minha sede, agora através de mim, ela vai matar a sede de outras pessoas. Tá? Esse é o plano que eu acredito que Deus tem na minha vida e na sua vida. Não é carreira profissional, carreira... Isso daí você vai conquistar, cara, com o seu esforço, com o seu trabalho, com você estudar, com o preço que você vai pagar. Ô Felipe, mesmo quando alguém recebe um milagre, uma cesta, está passando necessidade em casa e recebe alguma coisa legal, é o outro ser humano que fez, né? Através de Deus. Não é uma coisa do além, né? Alguém sentiu no coração e mandou para aquela pessoa. Né? Sim, mas ela sentiu no coração por quê? Porque Deus. Porque ela está em comunhão em comunhão com Deus, cara. Daí ela viu a necessidade da pessoa e ela colocou o coração dela, isso é misericórdia, colocou o coração dela na miséria do próximo. Foi uma coisa que aconteceu uma vez aqui, né? E eu fiquei muito tempão meditando isso aí. A gente estava precisando de cama, que não tinha cama. E daí tinha até cara dormindo no chão quando era lá em cima. E daí uma senhora doou lá 3, 4, 6 beliches, não lembro quantas foi. E daí foi da hora que à noite, na hora que abriu a oportunidade lá, né, na reunião, daí o menino falou assim, mano, eu tava aí dormindo no chão, mas graças a Deus, cara, Deus mandou essas camas aqui para nós. Né? Só que assim, foi Deus que trouxe as camas aqui? Não foi Deus. Mas foi alguém que estava ligado à cabeça, que é Deus, que é Jesus, se posicionou na posição ali de filho e foi uma extensão do corpo de Cristo aqui na terra. Então, cara, o servir a Deus, o viver o Evangelho é isso. Eu sei que a gente quer coisa sobrenatural, ver demônios pulando, expulsando o capiroto, ver o aleijado sair andando da cadeira. Consegue enxergar. Consegue enxergar aquele negócio todo, língua estranha, aquela barulheira toda. Cara, isso daí, mano. Jesus, você vê como não tem valor nenhum para Jesus. Ele falou que vai chegar naquele dia e muitos dirão, em teu nome expulsamos demônios. Em teu nome nós fizemos maravilhas. Em teu nome, papapá. E Jesus vai falar, mano, afasta de mim que eu nem te conheço. Então, cara, isso daí é coisa que não tem valor nenhum, mano. Enquanto por outro lado, Jesus ele fala assim, mano, pode vir aqui que está preparado o reino para vocês.
Porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu tive nu, vocês me vestiram. Estava doente, vocês foram me ver. Estava preso, vocês me visitaram. Né? Por isso tem um reino preparado para vocês. Daí, mas quando que nós te viu com fome? Com sede? Daí Jesus fala assim, quando vocês fizeram a um dos meus pequeninos, vocês fizeram para mim. Né? Por que ele não fala assim, quando vocês falou em língua estranha, quando vocês deu charabacanta, quando vocês curou enfermo, quando fez o aleijado andar, quando o cego enxergou, não fala disso. Ele fala, mano, esse daí eu nem conheço. Por quê? Porque fez com o coração não em Deus. Agora aquele que dá de beber, dá água, dá comida, com o coração em Deus, sem esperar nada em troca, apenas por servir, por amar, por se compadecer, por usar de misericórdia, cara, esse tem recompensa. Tá? Isso é válido diante de Deus. Então, mas nesse caso, por exemplo, que nem o exemplo que o irmão deu ali, mas vamos dizer, o exemplo da beliche, mas vamos dizer, essa irmã, ela nem sabia que a casa estava necessitando de beliche, e mesmo assim, ela sentiu no coração dela... Não, ela sabia. Então, não, estou falando, no meu exemplo, ela não sabia que estava necessitando de beliche, mas ela sentiu no coração dela e fez a doação. Então, ela não deixa, ainda não deixa de ser uma extensão de Deus, claro, ela se sentiu, mas, é uma coisa meio fora do normal, que é uma coisa que você está precisando e de repente uma pessoa do nada aparece e te supriu. Cara, isso daí acontece muito assim, mano. Às vezes o cara tá dentro do mercado, lá ele lembra do fulano. Mano, vou fazer uma compra, vou levar. Mas assim, não é que ele não conhece o fulano, não é um negócio assim, puta, eu nunca vi o fulano, Deus mostrou aqui pra mim. Até que não seja possível, pode ser que aconteça, tá? Não tô falando que não acontece. Tá? Mas na maioria das vezes, às vezes o cara tá lá no mercado, lá, e ele lembra do fulano, que o fulano tá passando necessidade, do fulano, vou fazer uma compra pro cara. Cara, isso não deixa de ser espiritual, é espiritualidade. Por quê? Porque eu tô deixando de viver o meu egocentrismo e estou me compadecendo do próximo, isso é espiritualidade. Né? Não deixa de ser espiritual. Sim. Né? Por quê? Porque as coisas carnais, aí eu tá lá, mas vou comprar aqui 20 pacotes de arroz. Você vai comer 20? Quantos anos você vai levar para comer 20 pacotes de arroz? E o fulano lá sem nenhum na casa dele. Isso é egocentrismo. Está entendendo? Quando você deixa de fazer algo para você, para fazer para o próximo, com certeza é espiritual, é espiritualidade. Beleza? Felipe, quando eu estava na dicção aí, poucas vezes eu frequentava a igreja, mas eu cheguei com uns dois irmãos aqui que conheci um casal que pegava papelão na rua, né? Aí fizeram uma doação, estou levantando um banheiro, estou precisando disso. Aí eu senti no coração lá, um dia eu recebi um dinheiro, eu fui lá na casa dele, eu falei, vou comprar os materiais para completar o seu banheiro, para você terminar. Eu fui lá e comprei o material para ele. O que ele foi então, no caso? Você se compadeceu dele, cara. Você viu a necessidade dele, se compadeceu do cara. Né? Cara, pode ser um monte de coisa isso aí, tá? Pode ser pela motivação correta, pode ser pela motivação errada. Até as boas obras, ela pode ter uma motivação errada, tá? Peraí, só um exemplinho aqui, dentro da dicção. O cara vai lá, tá aí na nova jornada. O cara vai lá e presenteia a mulher, presente para as crianças. Para quê, muitas das vezes? Para passar um pano pro cara que ele é. Para ele se sentir bem, ele sabe que ele está fazendo um monte de coisa errada, daí para ele se sentir bem, ele faz algo bom, né? Embora assim, está beneficiando o cara, da hora, só que assim, espiritualmente não é válido, porque você continua a pessoa mau caráter, você fez uma para se sentir bem. Na verdade já não é, já está com segundas intenções, né? Já é um sentimento egocêntrico, você está entendendo? Então assim, não estou falando que é seu caso, estou falando que até as boas obras, ela pode ter um monte de motivação. Tá? Pode ler, irmãos. Eu vou ler aqui, Mateus capítulo 6. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser vistos por eles, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai,
que estás no céu. Quando, pois, derem esmolas, não faça tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas, nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmolas, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Entendeu? Boas obras com a motivação certa e errada. O que os fariseus faziam? Eles davam esmola e os outros veem. Reza a lenda que os caras pagavam até pro cara tocar uma trombeta mesmo, literal. O cara, a hora que o cara tá dando lá, que ele saca do dinheiro, ele fala, vai, toca. Daí o cara, pá, daí todo mundo olha o cara dando lá 5 pro cara. Daí fala, nossa, mas como esse cara é crente, glória a Deus. Olha que homem abençoado, esse é um verdadeiro santo. Né? Ou seja, não é uma obra do egocentrismo do homem? Mesma coisa o cara orar. Tem oração, claro. Né? Tem oração. Né? Aqui dentro da comunidade aconteceu uma vez um cara. O cara chegou aqui, o cara, não, porque aqui vocês não fazem vigília, mano, não faz campanha de oração, você tem que fazer, mano. Campanha de oração, e não sei, botando uma banca de oração, só falar de oração. Aí o Bruno falou assim pra ele, mano, é o seguinte, Jesus ele ensina lá que aquele que quiser orar, mano, ele entra no seu quarto e fecha ali a porta e ora, cara. Secreto de Deus. Não precisa todo esse movimento. Você quer orar? Pode orar, fica à vontade. Você tem intervalo aí de manhã, você tem 2 horas aí depois do almoço, né? 1 hora antes e 2 depois, você tem a parte da noite, pode orar. Até o joelho fazer calo, velho. Pergunta se esse cara entrou um dia dentro do quarto para orar sozinho. Não, queria estar lá fazendo um barulhão na frente para se mostrar. Cara, isso é fruto do egocentrismo, tá?